Bom dia, Aviva Brazil. I love the energy this morning. Eu amo a energia dessa manhã. How are you all? Como vocês estão? Very good. Tudo bem? Fantastic. Fantástico. Let's pray. Vamos orar. Jesus, you are so good. Jesus, você é tão bom. We are gathered in your goodness today Nós estamos reunidos na sua bondade no dia de hoje, to receive more from you. para receber mais do Senhor. And I thank you, you will pour out E eu creio que o Senhor derramará more of your word and your spirit into each person here today. mais da tua palavra e do teu espírito em cada uma dessas pessoas essa manhã. I thank you, you've prepared every heart to receive. E eu creio que o Senhor já preparou cada coração para receber. And I thank you that not one of us can leave unchanged E eu creio que nenhum de nós sairá daqui sem ser mudado, because your word is that powerful. porque a sua palavra é poderosa It never returns void. e nunca retorna vazia. So I thank you in advance for what you're going to do. E eu já agradeço além daquilo que nós vamos receber. Have your way with us. Tudo aquilo que nós já passamos. Change us. Muda-nos, Convict us. nos convença, Sharpen us nos afie, so that we can be more like you, para que nós possamos ser cada vez mais como você. because that is our calling. Porque este é o nosso chamado. Amen. Amém. Amen. Hallelujah. You can be Aleluia. seated. Podem se acertar? It's a pleasure to be with family again. É um prazer estar com a família reunida novamente. I want to start off by honoring Pastor Celio and Pastor Deborah. Eu quero começar honrando o pastor Célio e a pastora Débora. I worked Pastor Celio out. I worked him out. Eu já tirei o pastor Célio aqui. He's too clever. Ele já sabe muito, He wanted to catch more fish. mas eu sei que ele quer pegar mais peixes. And I think he must have been reading John chapter 17, 21. E eu creio que ele estava lendo lá em João 17, no versículo 21. That they may all be one as you, Father, are in me and I in you, Que vocês sejam um, como eu sou com o Pai e o Pai é comigo. and I in you, that they also may be one in us, Para que eles sejam um como nós, that the world may believe that you sent me. para que o mundo creia que você me enviou. Pastor Celio realized O pastor Célio então entendeu that if he can unite us, que para nos reunir, the world will believe. quando nós nos reunimos, o mundo então irá crer. This is Jesus speaking just before he goes to the cross. E isso aqui é Jesus falando antes dele ir para a cruz. And he says, may they be one so the world may believe. E ele diz para que eles sejam um, para que o mundo então acredite. The world is waiting for us to unite Então o mundo está esperando que nós nos unimos to believe. para crer. So I want to honor Pastor Celio. Então eu quero honrar o pastor Célio. And I think Pastor Floyd summed it up so well last night. E eu também sei que o pastor Floyd na última noite fez isso. The amazing work of unity O trabalho maravilhoso da unidade that he is performing here. que ele estava fazendo aqui. And not only was he reading John, I think he was reading Genesis, Mas talvez ele estivesse lendo lá em Gênesis, where it says, go forth and multiply, quando ele diz, vai, multiplique. because somehow he multiplied the pastors tenfold. Porque de alguma forma ele multiplicou os pastores aqui. Can we honor Pastor Celio? Então quero te honrar, pastor Célio. And I want to honor my pastor, Pastor Rabi. E eu quero honrar o meu Habi, pastor, pastor Rabi. because I said to Pastor Rabs yesterday, I said, your messages are getting shorter. E eu falei com o pastor Rabi ontem, suas mensagens estão cada vez mais curtas. I said, but when you speak with such authority, Mas quando você fala com tanta autoridade, they don't need to be long at all. não precisa ser tão longa. And I honor him. E eu quero honrá-lo.
because he's a great example. porque ele é um grande exemplo. And Paul said, imitate me as I imitate Christ. E Paulo diz que vocês me imitem como eu imito a Cristo. And I thank God that he's given me two amazing men of God to imitate. E eu agradeço a Deus porque ele me deu dois grandes homens de Deus para que eu pudesse imitar. They imitate Christ, Porque eles imitam a Cristo. and I imitate them. Então eu imito a eles. Amen. Amém. Now, when Pastor Celio was in Australia earlier this year, Então, quando o pastor Célio estava lá na Austrália mais cedo este ano, we united for a great work of fishing. nós nos unimos para fazer uma grande pescaria. And I have a photo of it, if we E can eu put it tenho uma up. foto aqui para mostrar para vocês. There were about 35 big fish there. Tinha aproximadamente 35 grandes peixes ali. It's amazing what you can do when you have unity. E é maravilhoso o que você faz quando você tem unidade. And I'm taking a big risk this morning talking about fishing E eu tô correndo um grande risco falar sobre pescaria aqui essa manhã, in the house of a fisherman. na casa do pescador. So I'm taking a risk. Então eu tô assumindo esse risco. But I just want to give a quick tutorial about how fishing works in Australia because I think it's a bit different E here. eu quero fazer um tutorial aqui como que funciona a pescaria lá na Austrália. I've never seen a boat like that before. Eu não tinha visto um barco como esse antes. I've never seen a bamboo fishing rod. Eu não tinha visto uma vara de bambu até então. So it's a little bit different in Australia. Então lá na Austrália é um pouco diferente. But essentially the concept is the same. Mas o conceito é o mesmo. You get a dead fish. Você pega um peixe morto, You put the dead fish on a hook. você põe um peixe morto no anzol. Now in Australia we fish in the ocean. It's about 100 meters deep. Então a gente pesca no oceano, lá na Austrália, aproximadamente 100 metros de profundidade. And you drop the dead fish into the ocean. E você pega esse peixe morto no anzol e solta nessa profundidade. And you wait. E você espera. But if you're anointed like Pastor Silo, you don't wait very long. Mas se você tem a unção do pastor Célio, você não vai esperar por muito tempo. And before you know it, E antes de você pensar, you're battling a sua batalha, something this big, às vezes grande, and you're not sure whether you're going to win or it's going to win. e às vezes você não sabe se é ele que vai ganhar ou se é você que vai ganhar. Because you are trying to bring this fish out of the darkness and into the light, Porque você está tentando pegar esse peixe da profundidade, da escuridão e but trazer it para a doesn't luz. want to come up. Mas ele não quer vir. It's screaming, no! Ele tá lá gritando, não! It doesn't want to come up. Ele não quer vir. It knows that if it goes to the surface, Porque ele sabe que se ele for para a superfície, it's not good. não vai ser algo bom. It wants to stay in the dark, Ele quer continuar na escuridão, where it's comfortable, onde é confortável, where it lives by instinct, onde ele vive pelo instinto dele and it lives for itself. e vive para ele mesmo. But we caught 35 amazing fish, Mas nós pegamos 35 peixes and it's fun catching them e é muito bom, engraçado, divertido, until you realize you have to clean them. até você entender que você tem que limpar eles. So we stood there, we got the scaler out, and we took off all the scales. Então a gente pegou para tirar as escamas e ficamos lá tirando as escamas. You remove that tough, hard exterior, Tirando toda aquela parte, aquela casca grossa. and then you get the knife and you cut, Então você pega uma faca, and you empty the fish, corta a barriga dele e começa a esvaziá-lo. and you cleanse the inside of the E fish. você começa a limpar dentro do peixe. And everything that was inside the fish E tudo aquilo que estava dentro do peixe goes in the bin. vai para o lixo. And now you have a beautiful fish Então você tem um peixe maravilhoso that you can eat and it will nourish you. que pode te nutrir, que você pode comer. Now, Jesus said, follow me and I will make you fishers of men. Jesus falou: me sigam e eu farei de vocês pescadores de homens. When he said that to the disciples, Quando ele disse isso para os discípulos, they weren't automatically fishers of men.
Eles não foram feitos pescadores automaticamente. Before they could be effective fishers of men, Antes de serem pescadores de homens efetivos, they themselves had to be caught. eles tiveram primeiro que ser pegos, fisgados. They themselves had to be a caught fish. Eles mesmos tiveram que ser como peixes. Jesus puts his bait out Jesus jogou a sua isca and we take it. e eles pegaram. But sometimes it looks like this. E nós fazemos isso. We don't want to go Nós não from the queremos darkness to the light. sair da escuridão para a luz. We don't want Jesus to come and remove our tough exterior Nós não queremos que Jesus remova as nossas that has escamas. protected us for so long. Porque protegeu a gente por um longo tempo. We don't want Jesus to reach inside and cleanse Nós não queremos que Jesus entre lá dentro e nos limpe and empty e nos esvazie that which we have been living off for so many years. daquilo que nós vivemos conosco durante tanto tempo. This conference is about how do we unite to catch more people. A conferência, então, é como que nós vamos nos unir para pegar mais pessoas, peixes. But maybe Jesus is asking, Mas talvez Jesus esteja perguntando, have I fully caught you? será que eu te fisguei completamente? Now you are here, Então você está aqui, so Jesus has caught you. Jesus já pegou você, já te fisgou. You are on his hook, otherwise já- you wouldn't be here. Você já está no anzol dele. Your name is written in the Lamb's Book of Life. O seu nome já está escrito no livro da vida. But at what stage of the process of being caught are you? Mas em qual parte de ser fisgado você está? Are you wrestling? Você está lutando? Have you come to the surface? Você já chegou na superfície? Have you allowed Jesus to scale you? Já permitiu que Deus remova suas escamas? Have you allowed Jesus to reach inside you and empty you? Já permitiu que Jesus entre dentro de você e comece a limpar? It's a process of sanctification. E esse é o processo de santificação. But where are you in that process? E onde você está nesse processo? Because the whole idea of fishing is you take a dead fish Porque toda a ideia de pescaria é você pegar um peixe morto and you use that dead fish to catch a bigger fish. e usar esse peixe morto para pegar um peixe maior. The more dead you are, Quanto mais morto você está, the more effective you will be mais efetivo você será at catching another fish. para pegar um outro peixe. We talk about unity, Nós falamos sobre unidade, but there is a different unity that Paul speaks about in Romans chapter 6 verse 5. mas tem uma outra unidade que Paulo fala lá em Romanos capítulo 6, versículo... Paul talks about being united with Christ in a death like his. Romanos 6,5 diz, porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Being united with Christ in a death like his. Ser unido com Cristo, até na morte como ele. Becoming a dead fish. Se tornar um peixe morto. Becoming a true bait. Se tornar uma isca verdadeira. Jesus said, "Follow me and I will make you fishers of men." Jesus disse para eles, me sigam, eu farei vocês pescadores de homens. But then he says, "But if you want to follow me, Mas ele também disse, se vocês quiserem me seguir, you must deny yourself, você tem que negar a si mesmo, take up your cross, pegar a sua cruz and follow me." e me seguir. The greatest obstacle to us uniting as a body of Christ O maior obstáculo de nos unir como corpo de Cristo is our individual failure to unite with Christ in his death. é nos unirmos individualmente com Cristo na morte dele.
What stops us uniting as one, being as one, O que impede a gente de sermos um is our failure to unite with Christ in his death. é a nossa falha de não estar com Cristo na morte dele também. Wherever there's division, Onde tem divisão, whether it's in the church, na igreja, whether it's in the family, na família, whether it's at work, no nosso trabalho, wherever it is, todo lugar, we can always blame something. a gente sempre põe a culpa em algo. We can blame the leadership style. A gente pode falar do estilo da liderança, We can blame it's not working. a gente vai falar que não está funcionando, We can blame the a culture. gente vai falar sobre a cultura, But underneath every division mas debaixo de cada is divisão the same problem. tem a mesma raiz, o mesmo problema. Someone refused to die. Alguém que se recusa a morrer. Beneath every division, there is the same problem. Someone refused to die. Em cada divisão tem o mesmo problema. Alguém que se recusa a morrer. The problem is we often say, yes, the other person refused to O die. problema é que a gente sempre fala assim, é sempre o outro que não tá morrendo. We're on the hook of Christ. Nós estamos no anzol de Cristo. We want the benefits of Nós Christ. queremos benefícios de Cristo. We like the idea of Christ. A gente gosta We do want ideal de his Cristo. comfort. We want his love. A gente quer o amor dele, But we're resistant to mas nós dying. estamos resistindo a morrer. The great Pastor Rabi said it yesterday. O pastor Rabi disse ontem. He spoke about the enemy of unity. Ele falou sobre o inimigo da unidade. And he spoke about Diotrephes who loved to be first. E ele falou sobre Diótrefes, que amava ser o primeiro. The enemy of unity has always been self. E o inimigo da unidade é sempre querer ser mais de você, ser você mesmo. Pastor Celio spoke about being united together. O pastor Célio falou sobre estarmos unidos juntos. He spoke about together holding the net, Ele falou sobre como segurar a rede juntos. which is true. O que é verdade, Holding on to each other segurar um no outro and holding on to a net e segurar numa rede for a great work of fishing. para uma grande pescaria. But you know what true biblical unity is? Mas você sabe o que a verdadeira unidade bíblica é? When we let go of ourselves. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. When we let go of ourselves. Quando nos esvaziamos de nós mesmos. Now, this won't translate to Portuguese, Então isso aqui talvez não vai ser traduzido por português. so it's a gift to my English-speaking brothers and Vai sisters. ser um presente para meus colegas e amigos em inglês. What E ame- kind of fish is someone who refuses to let go of themselves? Qual que é o tipo de peixe que não quer se deixar? A selfish. Selfish. Let me explain. É porque em inglês a palavra egoísta termina com fish, então ele fez uma brincadeira de selfish ser egoísta. Pastor Rabs was telling me that my jokes have been really bad on this trip, O pastor Rabi falou que minhas piadas estão realmente horríveis dessa viagem, so I just had to get one up. mas eu tinha que fazer essa. But there is nothing more frustrating in the walk of a Christian Mas não tem nada mais frustrante no trabalho do cristão than being selfish. do que ser egoísta. Because how can you be a selfish Christian? Porque como você consegue ser um cristão egoísta? A Christian means Christ-like one. Porque o cristianismo é ser como Cristo. How can you be a selfish Christ-like one? Como você pode ser um egoísta como Cristo? It's a contradiction. É uma contradição. It's a paradox. É um paradoxo. It cannot be. Não vai funcionar, não pode ser. You will either be selfish Ou você é egoísta, or you will be Christ-like, ou você vai andar como Cristo. but you can't be both. Você não consegue ser os dois. Now, I was part of a big church before I met Pastor Rabi. Antes de conhecer o pastor Rabi, eu era parte de uma grande igreja na Austrália. And we fished for a lot of souls. E nós saímos para pescar muitas almas. We were busy serving, Nós ficávamos ocupados servindo, busy fishing,
pescando, wrestling the fish out of the ocean, tirando os peixes do oceano, planning, programming. tendo programações, planejando. And we would encourage each other. You're amazing. E a gente falava um pro outro, você é incrível, You're anointed. você é ungido, God's going to use you mightily. Deus vai te usar poderosamente. And every now and then someone would burn out. E, vez e outra, alguém tinha um burnout, um But they would estresse. get replaced very quickly and we'd keep on going. E aí essa pessoa era substituída e a gente continuava. And then I met Pastor Rabs. Então eu conheci o pastor Rabi. And I was like, yeah, we're gonna fish. Vamos pescar. We're gonna win souls. Nós vamos ganhar almas. But we didn't. Mas nós não fomos. We did, but Nós fomos, mas he started telling me things he saw in myself. ele começou antes a contar coisas sobre mim que eu não estava vendo. He started saying things to me like, when you die to yourself, Começou a me falar coisas do tipo, quando que você morreu para você mesmo? or Dorian, when you let go of your life, Ou então quando falou, Dória, quando você realmente deixou a sua vida? or when you stop being selfish, Ou então, quando você parou de ser egoísta? when you stop loving money. Quando você parou de amar o dinheiro? And I was like, E eu estava, can't we just fish? podemos sair para pescar? Do we have to have these conversations? A gente precisa mesmo ter essa conversa. Like, are you talking to me? Você está falando de mim, Like, I'm a pastor. mas eu sou pastor. Can't we just focus on winning souls? Por que a gente não foca em ganhar almas? And I had to come to terms with myself Então eu tive que começar a ajustar termos comigo mesmo. that I wasn't dead enough. E eu entendi que eu não estava morto o suficiente. Even though I was a pastor, Mesmo sendo um pastor, though I was out serving and serving God, mesmo saindo lá para servir a Deus, even though there were areas in my life where I had died, mesmo com áreas na minha vida que eu já tinha morrido, where I had crucified parts of my flesh, com aquele pedaço de carne que eu já tinha crucificado, I looked at my testimony eu olhava para o meu testemunho as evidence that I died enough. como evidências de que eu já havia morrido o suficiente. And I had that deceptive thought in my mind E eu tive aquela decepção na minha mente. that I've died enough. Eu acho que eu não morri o suficiente ainda. I've crucified enough of my flesh. Eu não crucifiquei a minha carne ainda completamente. But there is no such thing as being half dead. Mas não é grande coisa ser meio morto. I'm either dead or I'm not. Ou eu estou morto, ou eu não estou morto. And I was telling this to Matthew, E eu tava falando Before isso we com o walked out Mateus here. antes da gente entrar. and he said, yes, someone half dead is a zombie. É, alguém que é mais ou menos morto é um zumbi. I had other Christian brothers and sisters who tolerated and even encouraged my flesh. E eu tinha amigos cristãos que toleravam essa parte da minha carne que não estava morta ainda. But Pastor Rabs taught me Mas o pastor Rabi me ensinou that if I wanted to be an effective fisherman, que se eu quiser um pescador efetivo, quiser ser um pescador efetivo, I had to die. eu vou ter que morrer. I couldn't be half dead. Eu não posso ser meio morto. I couldn't keep buried those areas of my heart that hadn't been addressed. Eu não posso ficar carregando aquelas áreas do meu coração que ainda não estavam mortas. And he began to do E ele começou então the work of the fisherman on me. o trabalho do pescador em mim. Let's take these scales off. Vamos tirar essas escamas, This rejection, essa rejeição, this hard protective exterior that you esse use exterior protetivo que você usa to protect people, para proteger pessoas, to keep people at a para distance. manter pessoas afastadas de você. Let me go deep inside your heart Deixa eu ir profundo no seu coração and bring into the light e trazer para a luz your selfishness, o seu egoísmo, your greed, a sua ganância, your love of the world, o seu amor pelo mundo, your unwillingness to die a to the sua flesh. falta de vontade de morrer
para a carne. And it was painful. E foi doloroso. I didn't want to hear it, Eu não queria ouvir aquilo, but I knew it was true. mas eu sabia que era uma verdade. And I kept going back for more E eu continuei voltando para mais. because I understood Porque eu entendi that if I lose my life, I will gain it. porque se eu perder a minha vida, então eu ganharei. But if I hang on to my life, Mas se eu manter a minha vida, I will lose it. eu vou perdê-la. I thank God that He sent someone into my life to teach me how to die. E eu agradeço muito a Deus porque Ele enviou alguém para me ensinar como morrer. So today, Então hoje, I want to share a list of what selfishness looks like and what it hides like in our lives. então eu quero mostrar como que o egoísmo aparece e se esconde na nossa vida. But I want to share with you first Mas eu quero compartilhar com vocês primeiramente that a lot of these things on this list que tem muitas coisas dessa lista I found in myself. que eu achei em mim mesmo. Are we ready? Vocês estão prontos? Now there's a lot of them. Tem muitos deles. Are we ready? Vocês estão prontos? Now I'm going to share the description of a selfish characteristic, E eu vou falar características do egoísmo and then I'm going to share a statement of how it hides. e eu vou falar frases que a gente diz e como isso se esconde. Okay? Estão prontos? And I don't know, maybe here in Brazil, if you have TV shows or game shows and someone gets the wrong answer, Então, às vezes, no Brasil, se você tiver aquele programa de TV que quando alguém erra a I assume you pergunta, have a sound that they make, something ele faz like um this. barulho tipo... So I'm going to share Então, eu vou compartilhar a list of selfishness, and then I'm going to share a statement that we say coisas que nós dizemos sobre o egoísmo to hide it para esconder and to cover it. e para cobrir. And after Matthew translates it E depois- into Portuguese, E depois que o Mateus traduzir para o português, I want us to all say, eu quero que vocês façam barulho. can we do a test? Podemos fazer o teste? Okay, let's do one. as a Vamos test. fazer o primeiro, como um teste. Okay, the first one is self-protection. O primeiro é autoproteção. No. I'm going to describe self-protection, Eu vou fazer a descrição primeiro and then I'm going to tell you what we say, e eu vou falar To depois cover it? o que nós falamos para cobrir isso. and then we're going to say, E então vamos dizer okay. So self-protection, Auto- sometimes autoproteção. guarding your heart is wise, Guarda no seu coração como se fosse sabedoria. but it becomes selfishness when every decision is made to preserve yourself rather than to love others. Mas se torna egoísmo quando cada decisão que você toma é para preservar você do amor dos outros. And this is what we say to cover it. E é isso que nós dizemos para cobrir. I'm not selfish. Eu não sou egoísta, I'm just protecting só myself. estou me protegendo. The next one, self-preservation. O segundo, autopreservação. Avoiding sacrifice, inconvenience, or discomfort, someone else can do it. Se esconde de sacrifício, inconveniência, desconforto e alguém pode fazer. And this is what it sounds like. E o que nós falamos? I'm not selfish. Eu não sou egoísta. I just know my limits. Eu conheço os meus limites. This is a big one. Esse é um grande. Independence. Independência. Refusing help because you don't want to appear weak or indebted to anyone. Recusa ajuda porque você não quer parecer fraco ou em débito com outra pessoa. This is what it sounds E o like. que nós vamos dizer? I'm not selfish. Eu não sou egoísta, I just don't want to be a burden. só não quero ser um fardo.
Control. Controle. Needing everything to be done your way because trusting others feels risky. Tudo tem que ser feito da sua maneira, porque confiar nos outros é um risco. This is what it sounds like. E como que a gente diz? Oh, no. I'm not selfish. Não, eu não sou egoísta. I just want to make sure it's done Eu só properly. quero que seja feito do jeito certo. Louder. Mais alto. Very good. I'll give you another one. E eu vou te dar outra agora. Withdrawal. Retreating from community, from conflict or commitment because being alone is easier than the mess of loving people. Se esconder. Sair da comunidade, do conflito ou do comprometimento porque ter solidão é mais fácil do que estar nessa multidão de pessoas. Now, rest is biblical, but Presta hiding atenção, is not. presta atenção. Descansar é bíblico, mas ficar escondido não é. And this is what it sounds like. E é assim que a gente acaba dizendo. No. I'm not selfish. Não, eu não sou egoísta. I just need my Eu space. só preciso do meu espaço. Next one. E o próximo, Seeking recognition. procurar reconhecimento. Serving, Servir, but secretly hoping to be noticed, thanked, or promoted. mas secretamente você espera ser notado, agradecido ou até promovido. What does it sound like? E isso é que a gente acaba dizendo. Oh, I'm not selfish. I just want to be appreciated. Eu não sou egoísta, eu só quero ser apreciado, notado. Are you doing it for Christ or are you doing it for you? Você está fazendo para Cristo ou você está fazendo para você mesmo? Comparison. Comparação. Constantly measuring yourself against others. Constantemente se mede comparando a outros. Envy and pride are opposite outcomes of a self-centered heart. Inveja e orgulho são emoções opostas do que sai de um coração egoísta. If they win, I lose. Se eles ganharem, eu perco. Another person's success takes something away from me. O sucesso de outra pessoa é porque o meu está sendo tirado. I can't let people get ahead of me. Eu não posso deixar que as pessoas estejam à frente de mim. And this is how it hides. E é assim que isso se esconde. No, I'm not selfish. I'm just trying to be my best. Não, eu não sou egoísta, eu só estou tentando ser o meu melhor. Yeah, well done. Is this helping people? Isso é ajudar pessoas? Because when I saw these things in myself, Porque quando eu vi essas coisas em mim mesmo, I was able to start addressing them. eu comecei então a direcioná-las. But the scary thing is when we don't see them in ourselves. Mas o que tem medo é que a gente acaba não dizendo isso para nós mesmos. Because if we don't see them, Porque se a gente não vê, we can't address them. a gente não consegue If we direcionar. don't see them, Se você não vê, we can't die to them. a gente não consegue morrer para isso. And if we can't die to them, E se você não consegue morrer para essas coisas, they will divide the church. então você vai dividir a igreja. They will divide your family. Isso vai dividir a sua família. They will divide your friendships. Isso vai destruir as suas amizades. If we don't empty ourselves of these, Se a gente não se esvaziar dessas coisas, we will never have unity. nós nunca teremos a unidade. What we will have is Pastor Celio putting out fires every day. Então, tudo que o pastor Célio faz é colocar fogo todos os dias. Let's keep going. Vamos continuar. Criticism. Criticismo. Elevating yourself by lowering others. Se elevar, diminuindo os outros. A critical spirit often masquerades as discernment, but its real work is keeping you superior. É um espírito crítico que se esconde como discernimento, mas o verdadeiro trabalho é se manter no alto. And this is how it hides. E isso é como se esconde.
I'm not selfish. Eu não sou egoísta. I just have discernment. Eu tenho discernimento. You want to know another one? E aqui vai outro. Always having to be right. Você sempre tem que estar certo. Who here always has to be right? Quem aqui sempre tem que estar certo? Now I got wives nudging their husbands. E as esposas Eu estão sou aqui eu. agora com os maridos. When winning the argument matters more than winning your brother. Quando ganhar um argumento é mais importante do que ganhar seu irmão. And this is how it hides. E aí, às vezes, se esconde assim. No, I'm not selfish. I'm just telling them the truth. Não, eu não sou egoísta, só tô falando a verdade. I think I prefer the people making the sound. Acho que eu prefiro as pessoas fazendo barulho. We'll continue that. Vamos continuar com isso. The next one, O próximo. spiritual ambition. Ambição espiritual. Wanting influence, ministry, or even revival because it makes you significant rather than because it glorifies Christ. Esperar influência, ministério ou até mesmo um avivamento, porque você quer ser significante mais do que glorificar a Deus. And it hides like this. E se esconde dessa forma. No, I'm not selfish. Não, eu não sou egoísta. I just want God to use Só me. quero que Deus me use. Next, self-consciousness. Ter autoconsciência. Being so focused on how you appear that you cannot truly see or serve others. Ser tão focado em como você aparece que você não consegue verdadeiramente servir os outros. Insecurity is often just another form of self-focus. Ser inseguro aparece mais do que ter mais foco nos outros. And you know what it sounds like? E a gente acaba dizendo, I'm not selfish. não, eu não sou egoísta. I'm just a little bit insecure. Eu só tenho um pouquinho de insegurança. Perfectionism. Perfeccionismo. Often, this one is less about excellence and more about protecting your image. Quando constantemente é menos sobre excelência e mais sobre proteger a sua imagem. And this is what it sounds like. E a gente acaba dizendo, I'm not selfish. I just have high standards. eu não sou egoísta, eu tenho limites, parâmetros altos. People pleasing. Pessoas que querem agradar o tempo todo. It looks generous, Parece generosidade, but the real goal is avoiding rejection and gaining approval. mas o objetivo real é se esconder da rejeição e ter a aprovação. And it sounds like this. E soa assim. I'm not selfish. I just don't want to disappoint anyone. Eu não sou egoísta, eu só não quero desapontar ninguém. Few more to go. Estamos acabando. You doing okay? Vocês estão bem? False humility. Falsa humildade. Putting yourself down in a way that still keeps the attention on yourself. Se colocar para baixo apenas para ter atenção para você mesmo. I'm not selfish. Eu não sou egoísta, I'm just being humble. só estou sendo humilde. This is a big one. E esse aqui é um outro dos grandes. Offense. Ofensa. Being easily offended because your rights, reputation, or expectations matter more than the relationship. Ser facilmente ofendido porque as suas coisas certas, a sua reputação, as suas expectativas importam mais do que o relacionamento com as outras pessoas. Because your rights, reputation, or expectations matter more than the relationship. Porque os seus direitos, a sua reputação, as suas expectativas importam mais do que os relacionamentos. And it sounds like this. E soa dessa forma. I'm not selfish. I'm just standing up for my rights. Eu não sou egoísta, eu estou aqui apenas pelos meus direitos.
You're standing up for your rights. Você está aqui para defender os seus direitos. You have one right, Você tem um único direito: to be called sons of God. ser chamado filho de Deus. If it's not you who lives, but Christ who lives within you, Se não é você que vive, mas Cristo vive em ti, then how did they offend you? então como que eles vão te ofender? If you are dead, Se você está morto, how could you be offended? como que você pode ser ofendido? If Christ is living in you and you're not living in you, Se é você que está se Cristo vivendo em ti e não você, who is there to offend? quem que ele vai ofender? Christ certainly didn't get offended. Cristo não pegou a ofensa para si. So who is it in you that is getting offended? Então quem está dentro de você que está sendo ofendido? Withholding forgiveness. Segurar o perdão. Holding on to an offense because you want justice on your terms rather than extending mercy. Segurar a ofensa porque você quer justiça em vez de exercer misericórdia. And it sounds like this. E sou dessa forma. I'm not selfish. I just can't let them get away with it. Eu não sou egoísta, eu só não posso deixar que eles vençam ela. Essa. You know, this one here, Paul talks about Paulo diz sobre isso. brothers in the church taking each other to court. Que os irmãos estavam levando uns aos outros para a corte. And he says an amazing thing, a crazy thing. E ele disse algo. And he says, Ele disse: wouldn't you rather be wronged Você não prefere estar errado than have this division? do que ter essa divisão? Would you rather not be wrong Você não prefere estar errado than have this division? do que ter essa divisão? And he's saying what you lose by dividing brothers E o que você perde dividindo os irmãos? is so much more than what you would ever gain in a court. Isso é muito maior do que você perde quando você leva um irmão para a corte. Whenever you're pursuing justice against a brother in this house, Então, toda vez que você persegue justiça de um irmão nessa casa, you lose so much more by pursuing justice você está perdendo muito mais than by forgiving. do que dando o perdão para ele. Okay, I only got 3 or 4 to go. Tem só mais 3 ou 4. Self-pity. Piedade? Pena. Pessoa que se coloca em pena todo o tempo. Nursing your wounds, holding on to your wounds so long that your suffering becomes your identity. Segura tanto as suas feridas que o seu sofrimento se torna a sua identidade. And a reason for others to have pity on you. E é a razão para que as outras pessoas estejam próximas a você. Oh, I can't believe they did that to you. Não acredito que fizeram isso com você. They really did that? Eles fizeram isso mesmo? I can't believe they Não did that. acredito que eles fizeram They're isso. such a bad person. Eles são pessoas ruins. You deserve better than that. Você merece algo melhor que isso. You shouldn't have to put up with that. Você não tem que andar com eles. And this is what we do in the body of Christ. E é isso que a gente faz no corpo de Cristo. When really we should be saying to them, Quando a gente poderia dizer para eles: how does what they did to you change who Christ is in you? como que isso vai mudar quem Cristo é verdadeiramente em você? How does their betrayal change who you are in Christ? Como que a forma que eles te tratam faz você mudar quem você é em Cristo? Are you defined by their betrayal or are you defined by Christ? Você é definido por Cristo ou definido por aquilo que eles fazem com você? Is your identity in what they did to you or is your identity in Christ? A sua identidade está no que eles fazem com você ou a sua identidade está em Cristo? Brother, maybe you need to forgive them Irmão, talvez você precisa because perdoá-lo, they know not what they do. porque eles não sabem o que eles estão fazendo. But self-pity Mas essa pena wants to keep you a victim. quer te manter como vítima. And victimhood quietly demands what love freely gives. E vitimismo quietamente demanda que a gente libere o perdão. And it sounds like this. E a gente acaba dizendo: No, I'm not selfish. I've just been through a lot. eu não sou egoísta, só estou passando por muita coisa.
Keeping score. Continuar marcando. Giving generously, Dar generosamente, but keeping an account. mas colocar isso em conta. Serving becomes a debt that people owe you. Então, servir se torna um débito que as pessoas têm conta com você. And love becomes a transaction. Então, o amor se torna uma transação. And you ask yourself, Então, você se pergunta, what can they do for me? o que será que eles podem fazer por mim? And you only serve or you only show love when there's a benefit for you. E você acaba só mostrando amor quando tem algum benefício para você. And this is what it hides as. E é assim que se esconde em nós. I'm not selfish. Look how much I do for everyone. Eu não sou egoísta, olha o tanto de coisa que eu já fiz pelos outros. All right, last one. We made it. É o último, chegamos. Busyness. Ocupação. Filling your life so full of your own priorities that there is no room left for God's interruptions or other people's needs. Se encher tanto a sua vida com as suas próprias prioridades que não tem espaço para que Deus faça interrupções ou que as outras pessoas possam estar contigo. This is one that Pastor Rabs challenged in me. Isso foi uma das coisas que o pastor Rabi me desafiou. And he asked me this question. E ele me fez essa pergunta. He said, what is your greatest investment? Ele falou, qual que é o seu maior investimento? What is your greatest priority? Qual que é a sua maior prioridade? Think about that. Pense sobre isso. And I gave the answer I wanted to believe. E eu dei a resposta que eu acreditava. It's God. Deus. Is it my family? Minha família. And he showed me, no, E ele falou, não, it's my work. é o meu trabalho. And that triggered something in me. E aquilo puxou algo de mim. Because when that truth comes, Porque quando essa verdade entrou, and when you really want truth in the innermost part, e quando você quer que essa verdade entre, the Holy Spirit actually empowers you to grow in that area. o Espírito Santo ele vai fazer você crescer nessa área. If you really want that change, Se você realmente quiser essa mudança, the Holy Spirit empowers change. o Espírito Santo vai empoderar essa mudança. And I began to see what he pinpointed in me was true. E eu comecei a perceber que aquilo que ele estava apontando em mim era verdade. That my work was taking up way too much of my time. Porque o meu trabalho estava tomando muito do meu tempo. That I was seeing a lot of my security in my work. E eu estava vendo muito da minha segurança no meu trabalho. That maybe I loved money E talvez eu amava o dinheiro, more than I should. mais do que eu achava. And I'm here being open and honest with you E eu estou sendo aqui aberto e honesto com vocês. because I don't want to put on a show. Porque eu não quero colocar isso num show. But I'm sharing how God did a work in me Mas eu estou compartilhando como que Deus fez isso dentro because de he can mim. do the same work in Porque all ele of pode fazer us. o mesmo trabalho em cada um de vocês. And it's by his grace. E é pela graça dele. That's the end of the list. E essa aqui é a última da lista. But just for fun, I want to hear one more. E só por diversão, eu quero ouvir só mais um. That's the best one you've done. Esse foi o melhor que vocês fizeram. Now, there's the time. All right, we've got a bit more time. I read the Bible Eu li a Bíblia and I take encouragement from the life of Peter. e eu me encorajei através da vida de Pedro. Because when I read Peter's life, Porque quando eu leio a vida de Pedro, I see a lot of these traits in Peter. eu consigo ver muito dessas coisas em Pedro. You know, Jesus says to Peter, Então Jesus diz para Pedro he's talking to Peter about how he's going to go to the cross. sobre como ele ia morrer na cruz. And we see Peter's control. No, Lord.
E a gente vê Pedro, não, Senhor. No, this will never happen to you. Não, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Because if that happens, I don't know how it's going to affect me. Porque se isso acontecer, isso vai acabar me afetando. And we see a little bit of selfishness Você in consegue ver Peter. o egoísmo de Pedro nisso? We see Peter comparing. A gente vê Pedro, Lord, even if they all fall away, Pedro dizendo, Senhor, mesmo que eles te even if they abandonem, all fall away on account of you, I never will. mesmo se eles te abandonarem, eu nunca te abandonarei. He measured himself against others, E ele estava se medindo, comparando a outros. and he wanted to be first. Mas ele queria, na verdade, ser o primeiro. We see his independence. A gente consegue ver a independência de Pedro. Lord, I'm ready to go with you both to prison and to death. Senhor, estou pronto para ir com o Senhor para a prisão e para a morte. And he says that because Jesus said, I'm praying for you because Satan has asked to sift you. E ele diz isso porque ele falou para Pedro, eu estou orando por ti, porque Satanás quer você. And in a way, Peter's saying, No, Lord, I don't need your prayers E ele meio que estava falando para Jesus, Jesus, eu não preciso da sua oração, because I'm ready to go to death. porque eu estou For pronto you. para ir para a morte com você. And a few hours later, he's E algumas horas mais tarde, denying Jesus ele 3 negou times. Jesus 3 vezes. We see him seeking recognition A gente consegue ver ele procurando reconhecimento. at the Last Supper. Na ceia, Peter's there. Pedro estava lá. And they're arguing about which one of them will be the E greatest. ele estava discutindo quem seria o maior. We see him in the Garden of Gethsemane. A gente consegue ver eles no jardim do Getsemane. They're taking away his Jesus. Quando eles vão pegar Jesus, então ele corta a orelha do soldado. We see his offense in action. A gente consegue ver a ofensa dele em ação. We see his self-preservation. A gente consegue ver a autopreservação dele. Aren't you one of his disciples? Você é um dos discípulos dele? I don't know. I don't know the man. Não, eu não conheço ele. Don't know him. Não conheço. No idea who he is. Nem sei quem ele é. It's not me. Não sou eu. So it's marvelous that these things were in Peter. E veja, essas coisas estavam em Pedro. Yet Peter walked with Jesus Pedro every andava- day E Pedro andava com Jesus todos os dias. for 3 years. Por 3 anos. 3 years 3 anos. of being close to Jesus. Estando próximo a Jesus. 3 years 3 of anos close proximity to Jesus. com a proximidade ao lado de Jesus. And it makes you realize you can be in church. Então veja, você pode estar na igreja, You can be close to the pastor. perto do pastor. You can be in church every day Você pode estar na igreja todos os dias and still have these things in you. e continuar tendo essas coisas dentro de você. Being in church, Estar na igreja, even being a pastor, mesmo sendo até um pastor, doesn't mean you've died to these things. não faz você livre dessas coisas. We need to have eyes to see them in ourselves. Nós precisamos ter olhos para enxergar isso dentro de nós. Because, like I said before, if we don't see them in ourselves, Porque, como eu disse antes, se a gente não ver isso em nós mesmos, we'll see them manifest in division. isso se manifestará em divisão. So, Peter, after he denies Jesus, Então Pedro, depois de negar a Jesus, he's gone back fishing. ele voltou a pescar. And Jesus is on the shore, E Jesus estava na margem. and there's a fire E tinha um fogo ali, that Jesus has made. que Jesus havia feito. And he's getting ready to restore Peter. E ele estava pronto para restaurar Pedro. Peter denied Jesus beside a fire, Pedro negou a Cristo do lado da fogueira. and Jesus is preparing to restore Peter beside a E fire. Jesus estava pronto para restaurar Pedro do lado do fogo novamente. And it's interesting. E veja que interessante. Someone says, It's the Lord. Alguém disse, é o Senhor. And Peter E Pedro jumps into the water. pulou na água. And he starts swimming. E começou a nadar.
he starts swimming like a fish. Ele começou a nadar como um peixe. Why? Por quê? Because it's the moment Porque foi nesse momento where Jesus finally catches Foi him. nesse momento exato que então Jesus fisgou Pedro. It's the moment he's finally caught by Jesus. Foi nesse momento que ele finalmente foi fisgado por Jesus. For 3 years. Por 3 anos. 3 years. 3 anos. Coming up to the surface, Vinha na superfície going back down. e voltava para baixo. But he's in the water finally, swimming like a fish towards Mas então, naquele Jesus, momento que ele pula do barco e nada como um peixe, because he's finally being caught ele finalmente foi fisgado by the fisherman. pelo pescador. And he comes out of the water Então ele sai da água and he looks in the fire. e ele olha para o fogo, para a And he- fogueira. And Jesus has made him breakfast. E Jesus estava fazendo café da manhã para ele. And he sees fish E ele vê peixe in the fire. no fogo. A fish that has been scaled by Jesus himself. Um peixe que tinha tido as escamas limpas por Jesus. Fish that has been opened, Um peixe que havia sido aberto por and- Jesus. emptied of himself. E esvaziado de si mesmo por Jesus. And Por it Jesus. clicks for Peter. E aquilo ativou algo em Pedro. And he realizes he's that fish. E ele entendeu que ele era aquele peixe. He's finally been caught Ele by Jesus. finalmente foi fisgado por Jesus. And you know what it was? Jesus gives us the answer to this. E Jesus nos dá a resposta para isso. Jesus doesn't say, Peter, stop being selfish. E Jesus não falava, Pedro, para de ser egoísta. Try harder. Tente mais. He asks one question. Ele perguntou para Pedro uma coisa. Do you love me? Você me ama? Do you love me? Pedro, me ama? Do you love me? Pedro, me ama? Because the way we die to ourselves, Porque da forma como morremos para nós mesmos, the way we become a fish da forma que nos tornamos peixe, that is truly caught by Jesus, isso é Jesus verdadeiramente nos limpando. that is then used for a great harvest of É fish, isso que ele vai usar para fazer uma grande pesca. is by loving Jesus, Amando a Jesus. is by seeing Jesus, Vendo Jesus. is by seeing how Jesus loved you, Vendo como Jesus realmente te ama. how you denied Jesus, but he restored you. Como você nega a Cristo, mas ele está lá para te restaurar. That when Jesus rose from the dead, Jesus ressuscitou da morte. he says, go and tell my brothers and tell Peter. Ele falou, vá, fale aos meus irmãos e para Pedro. He didn't say, oh, that Peter Aí denied ele não me. falou, não, aquele Pedro que me negou. Peter. Pedro, He never lost sight of who Peter was. ele nunca tirou a visão para He Pedro. never lost sight of his love for Ele Peter. nunca tirou o amor por Pedro. And finally, Peter E could finalmente, stand before Jesus Pedro estava à frente de Jesus, as a fish without scales, como um peixe sem escama, emptied of himself, vazio de si mesmo, because he loved Jesus porque então ele amou a Jesus, more than himself. mais do que a ele mesmo. He loved Jesus more than his own life. Ele amou a Jesus mais do que a própria vida. And Pastor Abs yesterday E o pastor Rabi ontem spoke about Judas falou sobre Judas, and how his belly rubbed the earth como as suas entranhas caíram na terra, like God promised the serpent in Genesis. como Deus havia falado para a serpente em Gênesis. But I want to speak about Judas as well. Mas eu quero falar sobre Judas também. That his guts came out Aquelas entranhas saíram because he was full of himself. porque ele estava cheio de si mesmo. He never let Ele nunca deixou
Jesus Jesus empty himself. esvaziar ele. He died selfish. Ele morreu egoísta. He died full of himself. Ele morreu cheio de si. He refused to empty himself, Ele se recusou a se esvaziar. and he caused the biggest division in history E ele causou a maior divisão da história. because he refused to empty himself. Porque ele se recusou a esvaziar a si mesmo. He refused to let go of himself. Ele se recusou a se deixar ir. Peter emptied himself. Pedro se esvaziou. Peter became a caught fish. Pedro se tornou um peixe fisgado. And 50 days later, E 50 dias depois, he's leading 3,000 souls to the Lord. ele ganhou 3.000 almas para o Senhor. Where are you? Onde você está? Are you on the hook? Você está no anzol? Are you wrestling? Você está lutando? Or are you saying, all right, God, Ou você está dizendo, certo, Senhor? start Comece. scaling me. Comece a tirar as minhas escamas. Start removing this Começa a protective remover layer. essa camada de proteção. Lord, come and do your work in me. Senhor, começa a fazer o seu trabalho em mim. Lord, show me what I need to work on. Senhor, me mostra aquilo que eu preciso melhorar. Lord, I don't want to be selfish anymore. Senhor, eu não quero ser um egoísta mais. Lord, if there's division around me, I'm going to ask if it's me. Senhor, se tiver alguma divisão ao meu redor, eu vou me perguntar, Lord, if será que it's sou me, eu? show me. Senhor, me mostre. I'm going to refuse to point my finger at the other person. Que eu estou me recusando a apontar o dedo para o próximo. I'm going to refuse to point my finger at the pastor or the church. Eu não quero apontar o meu dedo mais para a igreja ou And I'm going to para o look pastor. inside myself. E eu quero começar a olhar para I'm dentro going to de look mim. for my own envy. Eu quero olhar para minha própria inveja. I'm going to look for my own Eu insecurity. quero olhar para minha própria insegurança. I'm going to look for my own Eu unforgiveness. quero olhar para minha própria falta de perdão. My own offense. God, open my eyes Senhor, para minha própria ofensa, abre os meus olhos and open my belly, Lord, e abra a minha barriga, Senhor, so that I can empty myself para que eu before possa you. me esvaziar diante de ti, So that I can be a true fish para que eu possa ser um verdadeiro peixe that catches many other que fish. possa pegar vários outros peixes, So that I can be a dead fish. para que eu possa ser um peixe morto, Not a fish that's constantly wrestling. não um peixe que está todo o tempo lutando, Not a fish that's trying to hang on to its own life. não um peixe que está tentando guiar sua própria vida, But a fish that denies itself mas um peixe que negou a si mesmo to follow Christ. para seguir a Cristo. And you know what it sounds like? E você sabe como soa? This is a prayer we should pray every day. E essa é uma oração que a gente deveria fazer todos os dias. Think about our prayer life and how many of our prayers sound like, Pensa sobre a nossa vida de oração e como elas soam normalmente. Lord, I hope I can survive today. Senhor, eu espero que eu sobreviva ao dia de hoje. Lord, I need your help to get through today. Senhor, eu preciso passar pelo dia de hoje. Lord, change that person. Senhor, muda aquela pessoa. Lord, fix this situation. Senhor, arrume essa situação. Please, Lord. Por favor, Senhor. But what if our prayer was different? Mas se a nossa oração fosse diferente? What if our prayer sounded like this? E se a nossa oração soasse como: Lord, I didn't wake up for myself today. Senhor, eu não levantei para mim mesmo no dia de hoje. I didn't wake up to survive today. Eu não levantei para sobreviver ao dia de hoje. I didn't wake up just to get through the day. Eu não levantei apenas para passar pelo dia. I woke up on purpose to shine like you, Mas eu quero levantar para um propósito de brilhar to como shine with você. the light of Christ. Para mostrar a luz de Cristo. I didn't wake up for things to go my way or for people to do the right thing by me today. Eu não levantei para que as coisas sejam da minha forma, para que as pessoas façam como eu acho que tem que ser feito. I didn't wake up for people to treat me right today. Eu não levantei para que as pessoas me tratem do jeito que eu acho que tem que ser tratado. Lord, I thank you I'm secure in your love. Senhor, eu te agradeço porque eu sou seguro And no no teu matter amor. what happens today, I can shine E não importa o que vai acontecer, eu posso because I brilhar, have your all-sufficient grace. porque eu tenho a sua graça suficiente. Lord, I thank you I'm empty today Senhor, eu estou vazio no dia de so hoje, that I can be filled by you. para que eu possa ser cheio de ti. I'm not driven by my own motivations, my own needs, my own wants, my own desires. Eu não quero dirigir pelas minhas motivações, pelas minhas necessidades, But I'm driven by your will. mas eu quero ser guiado pela sua própria vontade. Lord, I empty myself Senhor, just eu as me you emptied esvazio, yourself assim como o Senhor se esvaziou. to the point of death on a cross. Naquele ponto de morte de cruz, You were obedient. você foi obediente. Lord, today I put
pride aside. I put self-focus aside. Senhor, eu coloco orgulho, eu coloco piedade, Self-centeredness aside. para que isso fique de lado, So I can be your bait. para que eu possa ser obediente, So I can win someone to Christ para que eu today. possa ganhar alguém para Cristo no dia So de I hoje, can be an effective fisherman today para que eu possa ser um pescador efetivo no dia de hoje, by being an effective bait, sendo uma isca efetiva, by being a dead fish. sendo um peixe morto. Amen. Amém. Amen. Let's give the Lord a hand. Aplaudam o Senhor. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Amen. Amém.